Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. Você quer começar no marketing digital do jeito certo, mas está perdido e perdendo tempo com videozinhos de gurus? Veja o curso Fórmula Negócio Online desse cara aqui. Ele é referência no Brasil. Tome uma atitude. Link na descrição do vídeo. Valeu! Então isso está no fundo da questão. E aí você vai fazendo checks and balances, como falam lá nos Estados Unidos. O sistema deles foi o mais bem sucedido da história. A Revolução Americana desde 1776, se não me engano. Nenhum golpe militar, sucessão de presidentes um após o outro. A nossa Constituição é muito modelada à imagem e semelhança da americana. Na teoria é bastante inspirada na Constituição americana. É que a gente complicou um pouco mais, botou uns artigos a mais. Né? Pouca coisa a mais, pouca coisa. Desculpa, eu me expressei mal. Não estou falando da Constituição, estou falando da estrutura de governo, a forma como foi desenhada. A federação, A federação, tá. Você tem um presidencialismo, tem uma Câmara dos Deputados, um Senado, o Judiciário Independente, etc. E aí, como a gente sabe, o Executivo ele executa orçamento, executa as leis, o Legislativo vota, aprova, e o Judiciário ele deveria, na teoria, pelo menos um STF, por exemplo, julgar se uma lei ou uma ação é constitucional ou não. O Brasil a gente sabe que tem certos problemas, que o Judiciário é muito ativista, né? Ele vai além disso, acaba julgando casos. É um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Você tem um STF, por exemplo, que tem uma pilha de processos contra os próprios parlamentares. Então fica aquele infinito da impunidade. Né? Um parlamentar começa a falar, caramba, pode ser que esse ministro está cometendo algum abuso aqui e tal, vamos tentar abrir um impeachment, aí recebe uma ligaçãozinha. Alô, ministro? Oi, deputado, sabe aquele processo que eu estou sentado em cima aqui na tua base, que teve improbidade administrativa? Sabe aquele? Acho que estou pensando que vou desengavetar esse processo. O que você acha, deputado? Não, ministro, pode deixar, calma aí. Engaveta o impeachment, engaveta o processo, tudo se engaveta, nada anda. Continua a impunidade no Brasil. É uma das falhas de design que a gente tem aqui hoje. Eu acho que vale só um complemento aqui, Bruno, porque quando a gente fala do checks and balances, né, do freios e contrapeso, para um poder fiscalizar o outro e não deixar o outro se exceder. Só que quais são as regras de indicação para cada poder? Que é isso que o Ale acabou de dizer. Né? Tem um negócio que eu observo muito, não existe vácuo na política. Não existe vácuo no poder. A partir do momento que um poder fraqueja, ou combina com o outro, ou deixa de fazer algumas coisas, o outro poder vai avançar. E aí a gente vê, e isso não é justificativa para o judiciário estar avançando, tá? Apesar de que, a hora que a Câmara dos Deputados não coloca uma Flor de Lis no Comitê de Ética, né, um Daniel Silveira no Comitê de Ética, e demora para tomar uma atitude contra deputados que cometeram alguma coisa lá, o judiciário já começa a botar as asinhas do lado de fora. Só como é que funciona as indicações? Um juiz é indicado, né, um ministro, vamos falar do STF, é indicado pelo presidente da República. Passa ali por uma sabatina ali, passa pelo Senado. Ou seja, os senadores têm que dar um aval. Quem é que faz algum impeachment ou questiona os ministros? São os parlamentares, os senadores. Tá, mas se o senador cometer alguma coisa, quem que julga eles? São os ministros. Entendeu? Então, acontece isso que o Ale falou. A hora que a gente quer questionar o ministro, infelizmente, os parlamentares, a maioria, né? Porque tem o bom parlamentar, tá com o rabo preso. Aí o ministro falou, bichão, seguinte, você vai continuar com esse lava-toga aí, com esse negócio aí e tal? Bom, eu posso desengavetar um monte de coisa aqui e te lascar. Aí os caras botam o rabinho entre as pernas e vai embora. Por isso que tudo resulta na renovação e na gente discutir o Congresso Nacional, Bruno. A gente fala muito de presidência da República e tal, quando, na verdade, o Congresso Nacional é que vai poder mudar realmente a política do nosso país. A gente fez um podcast aqui também, foi o último que a gente gravou ao vivo. Foi o último. Ana Paula? A Ana Paula justamente falou isso, e falou que, acho que o governo, né, os Estados Unidos funciona tão bem exatamente porque lá eles entendem o poder que o Senado tem e tudo mais no governo, porque no final das contas eles não estão tão focados lá no poder do presidente. Na verdade, lá eles são muito mais separados, né? Óbvio, Porque até tem uma pergunta aqui, porque o Brasil, teoricamente, a gente tem um federalismo, mas na prática o poder é muito centralizado aqui ainda. A gente depende extremamente de Brasília. E até uma pergunta que eu ia fazer quanto a essa questão dos poderes, os poderes são independentes de fato? Porque, teoricamente, um iria fiscalizar o outro. Mas o que acontece é que um tá meio que acobertando o outro, né? Olha, eu tenho algo negativo contra você, mas não vou usar porque você tem algo negativo contra mim. Fica uma paz armada entre os poderes. O Senado na mão do STF e o STF na mão do Senado.
Aí se eu puder puxar um pouquinho agora para a câmera, depois de jogar a bola, Lê, cara, é o tal do presidencialismo de coalizão, né? Isso aí tá falido. Não funcionou em nenhum país aqui. O Bruno que sempre cita os outros países, a história, cara, isso não funciona. A gente tem que mudar o sistema de governo do Brasil, né? Na minha opinião. Tive uma experiência de conversar com o presidente Temer, né? Eu falo assim, fui beber um pouquinho da experiência e da capacidade de diálogo direto na fonte e a gente falou sobre isso, tá falido. A hora que um governo busca governabilidade, a chamada governabilidade, né? Comprando os deputados e senadores com emendas, cargos, qual que é a independência que esses poderes têm? E aí os deputados e senadores, o negócio é o seguinte, para aprovar seu projeto eu preciso de uma emendinha extra, eu preciso de um carguinho extra, preciso que você crie outro ministério. Aí o governo cede Rapaz, se der um dedinho, os caras arrancam o braço. A gente tá vendo isso agora, né? O governo está refém do... mas o coitadinho do governo ficou refém? Não é isso, o cara sabe o que está fazendo. Ficou refém do Congresso. Este governo federal agora, isso é números, tá, gente? O ministro Paulo Guedes, escutei isso dentro do Ministério da Economia. Pagou mais emenda extra do que Temer e do que o presidente Dilma. Tá? Então não tem independência. É uma troca de favores. Um vai ajudando o outro, isso vai crescendo, agora o centro chamado Centrão, né, inclusive está dentro de ministérios, e aí com emenda, com cargo, e isso não muda. Como é que nós vamos quebrar isso? A hora que alguém tiver coragem de enfrentar. Eu escutei uma vez um político experiente dizendo o seguinte, Poit, tem duas formas de ter governabilidade. Uma delas é gesto, diálogo. A outra é emenda e cargo. O que é gesto e diálogo? É um deputado que iria, e ele usou o exemplo do presidente Temer, mas não estou, assim, só um exemplo que eu escutei. É, porque é sempre muito polêmico falar no Temer, né? Não, mas... Porque o cara é um político... amor ou ódio? Não digo nem que amor ou ódio, assim. Ele era muito impopular quando ele virou presidente, depois do impeachment da Dilma, e agora tá ficando mais popular em comparação com o que a gente teve. Mas o negócio é que o Temer é político durante muito tempo, e as pessoas têm... Embora eles continuem se reelegendo, muita gente olha e fala, nossa, o cara tá lá tanto tempo assim, então... Mas vamos usar o exemplo de um presidente bom de diálogo, assim, um cara político fictício no executivo. Que o deputado vai lá, rapaz, ele cumprimenta, aperto de mão firme, olho no olho, sorriso no rosto, sabe? Não olha no relógio que tá com pressa, dá atenção pro cara, conversa bem, sabe dialogar. O deputado sai ali sem levar 1 centavo no bolso. Você viu que ele teve que trazer um fictício, né? Porque o real não rolou. Não deu certo. Sem levar um cargo. Temer, nesse ponto, acho que era um cara que... Ele era político. Por isso que ele tava buscando o Temer. Talvez próximo do fictício, mas tem seu lado negativo e lado sujo também. Então assim, o cara vai lá e não leva nada, se sente a última bolacha do pacote. Porque tratou bem, porque conversou. Imagina o ego desses deputados. No geral, as pessoas, elas buscam atenção. Elas precisam de atenção. Que elas querem, no geral. Agora, um presidente que vilaniza o Congresso, né? Não preciso citar qual que é o presidente fictício, assim, mas que vilaniza o Congresso, que não cumprimenta, que não olha, que não dá atenção, e vamos fechar isso aí. Qual que é a forma que sobra para ele ter governabilidade? Emenda e cargo. Então, desculpa me alongar, Lê, mas precisava dar esse exemplo que a gente precisa de gente com mais diálogo, com mais conversa, e menos emenda e menos cargo.